E agora, continuando para o nosso último tema do dia, recuperação em Alcoólicos Anônimos, 12 passos. Convidar o companheiro Arnildo para a mesa e o companheiro Amadeu para fazer esse nosso tema. Boa tarde, companheiros, companheiras, membros de Lanon, familiares, convidados. Meu nome é Amadeu, eu sou um alcoólatra e pela graça de Deus e com a ajuda desta abençoada Irmandade de Alcoólicos Anônimos, hoje eu não bebi. E isto, eu tenho certeza absoluta, é a coisa mais importante na minha vida. O resto é aquilo que nos sobra para viver uma vida significativa e feliz. Eu, antes de iniciar a minha fala, eu queria, na pessoa do companheiro Arnildo, delegado da área 17, de agradecer o convite a mim formulado. Obrigado pela confiança e procuraremos, dentro daquilo que for possível, honrar essa confiança. O tema que me foi proposto é a recuperação em Alcoólicos Anônimos, em consequência, os 12 passos. Mas antes de falar propriamente no tema, eu preciso voltar um pouco na história, que já foi ricamente divulgada hoje pelos companheiros que me antecederam, para que nós possamos entender. Nós tínhamos lá em Curitiba um companheiro que fazia muita pesquisa sobre as coisas de Alcoólicos Anônimos. É um companheiro muito querido, que já nos deixou faz bastante tempo. Esse companheiro se chamava Emílio. Para quem não sabe, ele é o padrinho do nosso querido João Viese. O Emílio, pesquisando sobre a vida do alcoólico, ele numa pesquisa constatou que os alcoólicos, antes do advento de AA, quando necessitavam de tratamento, ele era, dizia o Emílio, isolado intramuros, ou eram internados em colônias para tratamento mental, em hospitais psiquiátricos, de todas as formas, e o tratamento ministrado era o mesmo tratamento que era dado aos doentes mentais. Inclusive, usava-se na época o sistema de eletrochoque, e os alcoólicos eram tratados dessa forma. Quer dizer, não havia um tratamento específico direcionado ao doente alcoólico. Numa breve cronologia, eu diria para vocês, no dia 10/6 de 1935, o dia que o Dr. Bob bebeu pela última vez, iniciou-se o que nós chamamos de Alcoólicos Anônimos. Dia 10/6 de 1935. Em 1930, esse grupo de Alcoólicos Anônimos, eles passaram a se reunir junto, na mesma sala, com os grupos Oxford, ou grupos oxfordianos. Então a reunião era uma só, era uma mistura daquela irmandade que nascia, junto com os grupos Oxford, que já era uma prática de algum tempo. Em 1937, os AAs de Nova York separam-se dos grupos Oxford. Então nós sabemos que o primeiro grupo de AA, ele nasceu na cidade de Akron, e o segundo grupo foi em Nova York. Primeiro em Akron,
onde o Dr. Bob recebeu a mensagem, no estado de Ohio, e o segundo em Nova York, quando Bill voltou para Nova York. E o terceiro grupo, ele foi instalado na cidade de Cleveland, também no estado de Ohio, no meio oeste. Então, em 1937, os AAs de Nova York deixaram de se reunir em conjunto com os grupos Oxford. Em maio de 1938, o livro Alcoólicos Anônimos começou a ser escrito. Nosso companheiro Bill W. começou a trabalhar para conceber o nosso texto básico, o texto básico da Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Em dezembro de 1938, os 12 passos são escritos. Os 12 passos que estão contidos no grande livro, no livro Alcoólicos Anônimos, no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7, que nós vamos discorrer um pouco mais na frente. Em 1939, os membros de Alcoólicos Anônimos chegam a 100. Então, de 1935 a 1939, aquela Irmandade florescente tinha 100 membros. Em 4 anos tinha 100 membros. E aí, em 1939, além desse fato, aconteceu outro fato que marcou a história da vida do doente alcoólico, homem ou mulher. O livro Alcoólicos Anônimos é publicado em abril de 1939. E outro fato de fundamental importância: o livro, no verão de 1939, os AAs do Centro-Oeste, de Akron e de Cleveland, retiram-se dos grupos Oxford e a AA fica completamente independente. Então, a recuperação do alcoólico em AA, ela começa propriamente dito em 1939, porque nós já tínhamos a Irmandade só nossa, o que poderíamos chamar vulgarmente de Irmandade Puro Sangue, a Irmandade de AA, e já tínhamos o livro Alcoólicos Anônimos publicado, onde estava contido o programa de recuperação sugerido por AA de 12 passos. Isso é de fundamental importância para que nós entendamos. Então, o AA passou realmente a funcionar como Irmandade independente em 1939. Já foi citado aqui por algum companheiro ou companheira que me antecedeu. Então, 1939 começa a recuperação dos nossos membros de AA, né? Um outro fato importante, antes de começar propriamente a trabalhar o livro azul, em março de 1941, saiu o artigo do Saturday Evening Post, já foi falado hoje de manhã aqui pela nossa companheira de Alanon, Margarida, que causa grande expansão e reconhecimento nacional. A Irmandade, em 1941, cresce de 2.000 para 8.000 membros até o fim daquele ano. Então, voltando um pouco atrás, em 1939, nós éramos 100 membros. Em 1941, nós éramos 2.000 membros. E no final do ano de 2000, nós éramos 8.000 membros em recuperação. Então, a partir desse instante, eu vou falar propriamente sobre a recuperação em AA. Então, eu ousaria dizer aos senhores e senhoras que a vida do doente alcoólico, homem ou mulher, ela se divide em 2 etapas: antes de AA e depois de AA. Porque a própria pesquisa da ciência médica passa a ser mais séria e mais profundo
depois do livro Alcoólicos Anônimos, quando o AA publicou a opinião do médico e o capítulo mais sobre alcoolismo. Era tratado em colônias de tratamento para doentes mentais, ou em hospitais psiquiátricos, ou em moçocômios, como diziam, ou pior, os mais velhos como eu vão entender, né? Ou no que chamavam na época de hospícios. Quer dizer, antes e acima de tudo, era uma situação altamente ultrajante. E Alcoólicos Anônimos chega e diz essa frase fundamental. Ela fala para o nosso irmão sofredor, para a nossa irmã sofredora, que há uma solução. Há uma solução. Desde o dia que Bill W. recebeu, no final de 1934, no seu quarto, no Hospital Towles, a presença do poder superior, quando houve o despertar espiritual de Bill, começou a se preparar para chegar nessa conclusão que foi publicado no nosso grande livro. E um pequeno texto do Uma Solução, ele diz: nós de Alcoólicos Anônimos conhecemos milhares de homens e mulheres que estiveram um dia tão desesperado quanto Bill. Praticamente todos estão recuperados, resolveram o seu problema com a bebida. Somos americanos comuns, todos os setores desse país e várias profissões estão aqui representadas, assim como várias posições políticas, econômicas, sociais e religiosas. Somos pessoas que normalmente, ele se refere à Irmandade de AA no seu todo, não se encontrariam juntas, mas há entre nós companheirismo, uma amizade e uma compreensão indescritíveis. Somos como os passageiros de um navio após serem salvos de um naufrágio, quando a camaradagem, a alegria e a democracia se espalham por toda parte, da terceira classe à mesa do capitão. Então, nesse Há uma Solução, Bill faz essa afirmação e diz para nós todos que agora há uma solução. Isto aí é o capítulo 2 do livro Alcoólicos Anônimos, do nosso grande livro. Aí vem o título, Mais sobre Alcoolismo, onde começam a falar sobre a natureza exata da doença. Qual era o mal que afligia os alcoólicos? Que alcoolismo era uma doença social, não era uma doença moral. E como tal, ela deveria ser tratada. E Bill fala, a maioria de nós não queria admitir que era realmente um alcoólico. É aquela ferramenta, aquele instrumento, me perdoe o termo, desgraçado da negação, que matou muitos de nós, antes de nós chegarmos no porto seguro que é Alcoólicos Anônimos. Ninguém gosta da ideia de ser física e mentalmente diferente das outras pessoas. Assim não causa surpresa o fato de que nossa relação com o álcool tenha se caracterizado por inúmeras e vãs tentativas de que podíamos como os outros, que podíamos beber como os outros. O pensamento de algum dia e de alguma maneira ele irá controlar e apreciar sua bebida. É a grande obsessão de todo bebedor anormal, né? Nós tentamos durante muito tempo provar para nós e para os outros que nós podíamos ser bebedores sociais e nunca conseguimos. A persistência dessa ilusão é incrível. Muitos a perseguem até os limites da insanidade ou da morte. Aprendemos que precisávamos admitir do fundo de nossos corações que éramos alcoólicos. Aceitar, admitir
que somos doentes. Este é o primeiro passo para a recuperação. É preciso destruir a ilusão de que somos ou poderemos ser iguais às outras pessoas. Acabar com a ilusão, destruir a ilusão. E eu faço só um lembrete para vocês como esclarecimento. Tudo isso foi escrito em 1938 e publicado em 1939. Isso aqui está no livro Alcoólicos Anônimos, no capítulo 3. E aí Bill, depois do capítulo 4, que fala a nós, os agnósticos, que nós não vamos fazer referência por causa do tempo, o Bill começou realmente a trabalhar os 12 passos, que houve uma série de situações para ele escrever. Diz que quando o Bill estava escrevendo os 12 passos, ele estava num processo depressivo muito grande. E ele costumava botar os rascunhos em cima das pernas, ele escrevia sentado, para poder produzir mais. E naquele dia não acontecia nada. E ele cita que em determinado momento, ele pensou em jogar todos aqueles rascunhos pela janela. Mas como que subitamente veio uma força que ele não entendia de onde, e ele começou a escrever incessantemente. E ele escreveu os enunciados dos 12 passos em 30 minutos. Esta pergunta eu deixo para cada um responder para si. Aí nós podemos perguntar: esta situação foi divino ou foi humano? Será que Bill não era só um instrumento de alguma força maior que produziu toda essa maravilha que são os 12 passos? Então ele começa nesse como funciona. Eu acho esse texto uma maravilha. Raramente vimos alguém fracassar tendo seguido cuidadosamente o nosso caminho. Os que não se recuperam são pessoas que não conseguem ou não querem se entregar por completo a esse programa simples. Em geral, homens e mulheres, que por natureza são incapazes de ser honestos. O grife ali é do Amadeu, né? Para nós observar que este programa é um programa de honestidade antes e acima de tudo, e também de responsabilidade. Ser honestos consigo mesmos. Existem pessoas assim, não é sua culpa, parecem ter nascido assim. São naturalmente incapazes de aceitar e desenvolver um modo de vida que requeira total honestidade. Suas chances são inferiores à média. Existe também as que sofrem de graves distúrbios mentais e emocionais, mas muitas delas se recuperam se tiverem a capacidade de serem honestas. Então, quando ele fala que havia uma solução e ele chega agora no como funciona, ele diz que tem que haver uma mudança, que nós temos que mudar, que nós temos que enfocar a nossa vida de uma outra maneira. Nós tínhamos um companheiro querido que já nos deixou também, que ele me deu uma grande lição na vida, que ele dizia assim: Amadeu, quando você for abordar um alcoólico, você não pergunte para ele se ele quer parar de beber. Você pergunte para ele se ele quer mudar de vida. Porque se ele concordar que ele quer mudar de vida, parar de beber está incluído no pacote. E ele vai conseguir. E para isso, a gente tem que ser rigorosamente honestos conosco mesmos. Quando o Bill falou isso, ele não falou que você tem que ser honesto com o delegado, com o padre, com o juiz, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu irmão, com o seu filho, com o guarda de trânsito, ou seja lá com quem for. Você tem que ser honesto com você mesmo, com você mesmo. Este como funciona, no livro Alcoólicos Anônimos, está lá, ele corresponde ao passo 1, ao passo 2
ao passo 3 e ao passo 4. Aí nós vamos para o capítulo 6, que é o entrando em ação. No capítulo 6, o Bill trata do passo 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. No como funciona 1, 2, 3 e 4. No capítulo 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E o comentário que ele faz no início do texto desse capítulo é o seguinte: se referindo ainda ao capítulo anterior, ele fala: uma vez terminado o nosso inventário pessoal, o que devemos fazer a respeito? Estivemos tentando assumir uma nova atitude, manter um novo relacionamento com o nosso Criador e descobrir os obstáculos em nosso caminho. Quando escreve Criador em letra maiúscula, ele está se referindo ao poder superior da concepção de cada um, ao poder superior da concepção de cada um. E descobrir os obstáculos em nosso caminho. Admitimos determinados defeitos, verificamos, não sem dificuldade, qual era o problema e determinamos com exatidão os pontos fracos em nosso inventário pessoal. Agora resta eliminá-los. Isso requer que entremos em ação. E esta, quando executada essa ação, significará que tenhamos admitido perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano a natureza exata das nossas falhas, que é o enunciado do nosso quinto passo, E aí nós vamos trabalhar o capítulo 7. O capítulo 7 do livro, do grande livro, do nosso texto básico. Aquele que mudou a vida do alcoólico. Quando ele fala do capítulo 7, ele fala do trabalhando com os outros. É esse título que deu. Os companheiros que têm mais tempo de irmandade que o Amadeu, ou tanto tempo, um pouco menos, se lembram que nós tratávamos esse tema como TCO. Quem é mais velho de AA lembra disso, que era a base que nós tínhamos para fazer o 12º passo. E esse capítulo 7, que é o trabalhando com os outros, ele fala da conclusão, do como funciona e do entrando em ação. Quer dizer, ele faz um fechamento do passo 1 até o passo 11. E ele nos diz o seguinte: a experiência prática demonstra que nada garantirá tanta imunidade ao álcool quanto o trabalho intensivo junto a outros alcoólicos. A companheira Vera já fez essa referência hoje aqui sobre esse texto. Quando outras atividades não resolvem, isso funciona. Esta é a nossa 12ª sugestão. Leve essa mensagem a outros alcoólicos, né? Esse grife, né, essa letra maiúscula foi o Amadeu que levou, porque isto salva a vida. Salva a vida do nosso semelhante, do nosso irmão, da nossa irmã sofredora, e salva a nossa vida. Quando tudo estiver ruim, quando nada mais funcionar, quando o desespero bater na tua porta, leve a mensagem de Alcoólicos Anônimos, porque isso resolve. Isso vai mudar, isso vai transformar a tua vida. E você vai entender que o teu problema não é tão grande como você pensa. E que o problema do nosso irmão, que ainda não teve a oportunidade de entrar em recuperação, é muito maior do que o seu. Você pode ajudar quando ninguém mais puder. Quer dizer, esses nossos irmãos perderam a esperança. Você pode ajudar, você pode obter a confiança deles quando as outras pessoas não conseguirem. Lembre-se de que eles estão muito doentes. É um termo que se usa muito hoje, está muito
é muito usado hoje, que é a empatia. Tenha o mínimo de empatia. Se coloque no lugar do teu irmão e vá levar a mensagem. Nunca se coloque no alto mais que ele, porque disso ele não precisa. A vida terá um novo significado para você. Observar as pessoas se recuperarem, vê-las ajudando outras, observar a solidão desaparecer, ver crescer ao seu redor uma irmandade, ver crescer ao seu redor uma irmandade que estava nascendo em 1939. Ter inúmeros amigos, esta é uma experiência que você não pode perder. Sabemos que não irá querer perdê-la. O contato recente com os recém-chegados e com nossos companheiros é a parte luminosa de nossas vidas. Em 1946, o companheiro que me antecedeu falou, foram concluídas as 12 tradições e foram publicadas pela primeira vez. O livro Os 12 Passos e as 12 Tradições, o famoso 1212, é publicado em junho de 1953. Em junho de 1950, na 12ª Convenção Internacional em Cleveland, as 12 tradições são adotadas pelo movimento. Eu citei esse fato que não tem parece que não tem quase nada a ver com a recuperação, mas tem tudo a ver com a recuperação. Tem tudo a ver com a recuperação. Porque até então, o AA já tinha o seu banquinho com 2 pernas. A base, que é a recuperação, e a parede de um lado, que é as 12 tradições. Então, em 1953, o Bill retirou do livro Alcoólicos Anônimos as 12 tradições, e eu diria para vocês, o Amadeu pensa assim, fica mais fácil de eu entender, que ele desmanchou e trouxe mais claramente, mais especificamente, os 12 passos para que nós pudéssemos entender. E aí ele elaborou um texto específico para cada passo. E aí sim, surge os 12 passos de Alcoólicos Anônimos, na forma como temos hoje, publicado no livro 1212, junto com as 12 tradições, em inglês, pela primeira vez em 1953. E esses são os 12 passos de AA. Esses são os 12 passos de AA. E aí nós passamos a entrar realmente na proposta de recuperação do alcoólico em AA. Primeiro passo: admitimos que éramos impotentes perante o álcool, que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Esse é o passo que fala da admissão. Mas você pode admitir que é alcoólico e não aceitar a ajuda disponível. Então, além da admissão, você tem que desenvolver uma coisa que chama-se aceitação. E lá no texto do passo diz, que ninguém tem muita dificuldade, nos causa um sofrimento muito grande de você admitir que você chegou numa situação onde você perdeu o domínio sobre sua vida. Então, para que você possa começar um processo de recuperação em AA, é necessário que você admita e que você aceita que você é um alcoólico. Porque ninguém vai poder tratar alguém se esse alguém não admite que é doente. Admite, aceita e toma uma atitude. Que você aí sim vai realmente
entrar num processo de recuperação. A gente ouve nas salas de AA muitos companheiros dizer que o mais importante é o primeiro passo. O mais importante, sim, é o primeiro passo. Bill já falou que é o único passo que nós podemos fazer na íntegra, que os outros nós vamos fazer cada um na sua condição e na sua possibilidade. Mas é um passo que vai dividir a tua vida antes e depois do alcoolismo ativo, para que você possa entender essa situação. Segundo passo, viemos acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia devolver-nos a sanidade. Esse é o passo que fala de fé, que fala de readquirir a fé, de realmente começar a entender e aceitar um poder superior. Você entender que tem alguma coisa que é maior que você, que essa coisa que é maior que você, ela vai poder fazer por você aquilo que você não pode fazer. Então você começa a aceitar. Os alcoólicos ativos, eles têm muita dificuldade de conviver com Deus, com o poder superior. Porque a vida de alcoólico, a forma como ele vive, os locais como ele enfrenta, a maneira como ele se comporta, não cabe Deus. Então o alcoólico na ativa, ele sempre deixa Deus de lado. Então quando ele chega em AA, ele precisa aceitar e admitir que existe alguma coisa superior a ele. E o Bill nos fala que esse poder superior é aquele poder superior da concepção de cada um. Se você não acredita em nada, você acredita até no seu grupo de AA. Se você ainda não acredita no seu grupo de AA, se você não acredita em você, você acredite que alguma coisa está modificando a sua vida, porque você está evitando o primeiro gole. Então esse poder superior vai se manifestar na tua vida e vai te devolver a tua saúde mental. Ele vai preparar você para você poder abrir a tua mente e poder trabalhar os outros passos. Os passos não são aleatórios. Os passos não são aleatórios. Os passos, eles são numa sequência lógica, né? Para que nós possamos entender o processo de recuperação. Aí vem o passo 3 que ele diz: decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus na forma em que o concebíamos, né? Eu sempre digo o seguinte: por mais perverso, por mais cruel que o homem possa ter sido, por piores que tenham sido as suas atitudes, que poderia, se analisada pelo aspecto moral, envergonhar qualquer cidadão, quando você chega em AA, naquilo que nós chamamos de sala de milagres, né, tem alguma força superior que diz para você: meu irmão, se for da sua vontade, você entregue para mim aquilo que você não pode fazer. Entregue a sua vontade e a sua vida, que eu vou resolver os problemas que você não pode resolver. Este é um momento mágico no processo de recuperação, porque o nosso poder superior, o Deus da minha concepção, Ele criou o homem à sua imagem e lhe deu o livre-arbítrio. E nem Deus interfere no nosso livre-arbítrio. Portanto, quando nós pedíamos para Ele, mas não entregava para Ele, Ele não podia agir. Nesse momento mágico, quando você chega em AA e você abre mão do teu livre-arbítrio
e você decide entregar a tua vontade e a tua vida aos cuidados dele, acontece aquilo que nós dizemos em AA, acontece o milagre. Quantos companheiros já falaram, eu sou um milagre de AA? Eu faria uma pequena correção e dizia, eu sou um milagre de Deus em AA. Nós somos o instrumento, mas quem opera é Ele. Então essa entrega é fundamental. E acontece muito que nesse processo ainda de dificuldade que nós temos, nós entregamos e pegamos de volta, entregamos e pegamos de volta. Entregamos de manhã e pegamos de volta ao meio-dia. E assim nós vamos indo, até o momento que dentro da persistência do trabalho, nós vamos entregar a nossa vontade e a nossa vida aos cuidados de Deus, e tudo vai se resolver. Existe uma grande diferença entre entregar a vida e a vontade. Porque a vida pertence a Ele. Ele nos deu a vida e vai tirar a vida quando chegar a hora. A vida pertence a Deus. Nós não temos grande controle sobre essa situação. Mas o X da questão desse passo 3 é entregar a vontade. Entregar a vontade, né? Eu poderia fazer uma pergunta, ninguém precisa responder, dizendo assim, será que era a nossa vontade estar aqui hoje nessa reunião? Será que era a nossa vontade? Eu não sei, eu não posso responder, mas que a vontade de Deus é que nós estivéssemos aqui, isso eu tenho certeza absoluta. Então, quando eu entrego a vontade, eu entrego por inteiro. Eu entrego por inteiro. Quarto passo. Fizemos minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos, né? Aquele mesmo companheiro que eu me referi, o companheiro Emílio, né? Ele fez um trabalho espetacular sobre o quarto passo, sobre mais ou menos umas 14 laudas, né? E a pergunta que ele faz no início do trabalho dele é o seguinte: por que fazer um inventário moral se a doença é social? Se a doença não é moral, mas por que fazer um inventário moral? O inventário moral é o que as outras religiões já usam há muito tempo, e Bill deve ter copiado isso disso, apesar dos 6 passos iniciais dos grupos Oxford. Mas o inventário moral é para que você olhe para dentro de você, para que você se conheça e para que você saiba o que está acontecendo com você. Eu ouvi uma vez num grupo de alcoólicos anônimos um companheiro dizendo mais ou menos o seguinte: eu vivi 40 anos com o fulano e não conheço o fulano. O Amadeu chegou em Alcoólicos Anônimos, tinha 43 para 44 anos. Eu vivi com o Amadeu até então e não conhecia o Amadeu. Eu tinha um Amadeu que eu fabriquei. Eu tinha um Amadeu que foi criado na mentira. E era com esse Amadeu que eu vivia quando eu estava na ativa alcoólica, né? Era o homem das 1000 máscaras, né? Você sempre tinha uma máscara diferente para você enganar os outros. Diz o ditado que o maior mentiroso é aquele que mente para si mesmo e acredita na mentira. Então era basicamente isso que você faz. Então, por que esse quarto passo, essa introspecção, né, você olhar para dentro de você, ele tem que ser minucioso e destemido? É para que você não deixe nada. E aí você vai entender, né, diante desse quarto passo, né, que vai ter outra situação. Então, vocês viram lá, né, até o quarto como funciona. Do quinto em diante, entrando em ação.
Então, o quarto passo é a base para você começar a trabalhar todo o teu processo de recuperação, né? E também o quarto passo não é para relacionar só coisa ruim, porque algum dia na vida você fez alguma coisa boa, e isso também tem que ser relacionado no quarto passo, né? Isso aí vai ser a balança do nosso quarto passo, mas que nós temos que ser minucioso e destemido, sim, né? E o Bill fala no texto que toda vez que a nossa caneta tremer, né, e que nós tiver dificuldade de continuar o quarto passo, volte para o poder superior, que ele vai te dar a força e você vai continuar. Admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante o ser humano a natureza exata de nossas falhas, né? Esse aqui é o passo que a gente fala de limpeza da casa. É a grande faxina. Você identificou todos os problemas no quarto passo. Então você vai fazer uma limpeza na tua casa. Pode ser no teu corpo físico, pode ser na tua casa mental e pode ser também e deve ser na tua casa espiritual. Você vai fazer essa grande faxina. É aquela faxina que você raspa com a enxada, entendeu? Para depois você lavar, para depois você encerar. É aquela manutenção total. É esse quinto passo, né? E aí ele diz, né? Admitimos perante Deus, perante o nosso poder superior, aquele poder superior que nós passamos a acreditar lá no passo 2 e no passo 3, perante nós mesmos, perante esse eu que praticou o quarto passo, que fez a introspecção e que hoje vê as coisas de uma outra maneira, e perante outro ser humano de nossa confiança, porque o alcoólico, se ele não tiver esse outro ser humano como a sua caixa de ressonância nesse momento, ele pode se auto-sabotar, ele pode se manipular, e ele tendo um outro ser humano, esse outro ser humano pode ser a contrabalança desse processo todo. O que nós ganhamos com o quinto passo? Saímos do auto-isolamento, passamos a viver com outros seres humanos, passamos a acreditar em nós, passamos a acreditar em Deus e passamos a acreditar nos nossos semelhantes. Significa, trocando em miúdos, que nós voltamos à vida. E um fato mais importante ainda é que neste quinto passo a gente consegue se autodesculpar. Você vai descarregar dos seus ombros todo aquele peso de culpa que você carregou para a vida toda. Fazendo uma comparação grosseira, aquele indivíduo, antes do quinto passo, ele carregava tanta culpa que ele tinha mais ou menos em cada ombro dele um elefante sentado. E ele tinha muita dificuldade de se locomover, inclusive. Se vocês voltarem um pouco atrás e se lembrar da ativa alcoólica, quando você está no fundo do poço, que a gente anda meio assim, né? É mais ou menos isso. O peso é muito grande e nós não conseguimos suportar. Então, neste momento, você tira esse peso do teu ombro. Você se autodesculpa. E as coisas começam a funcionar de uma outra maneira. Você passa a enxergar a vida de uma outra maneira. O passo 6, ele nos diz: prontificamos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Nós tínhamos um outro companheiro lá em Curitiba, vou quebrar o anonimato dele porque ele já nos deixou há muito tempo, companheiro Augusto, que era um homem de uma personalidade muito forte, muito forte. Em determinados momentos nós chamávamos ele de bode velho,
de tanto que ele resmungava. Mas era um companheiro de muita sabedoria. De muita sabedoria. E todo mundo que conviveu com ele, eu tenho certeza absoluta que aprendeu muita coisa com ele. Então ele dizia que esses 3 passos, eles são, o passo 4, 5 e 6, eles são fundamentais. Eles são fundamentais para a nossa recuperação. E ele fazia uma analogia dizendo que o passo 4 é o passo da penitência. Como se você estivesse fazendo uma penitência, né? Colocar 2 chapinhas no chão e ficar de joelho o dia inteiro, né? Quem não gostar de chapinha, que tiver alguma preconceito contra a chapinha, põe milho, né? E fica ali. Esse é o passo da penitência. Porque o 4º passo é um 4º passo que provoca muito sofrimento interior. Muito sofrimento interior. O passo 5, ele dizia que era o passo da confissão. De você abrir o teu coração, como você nunca abriu na tua vida, e entregar para Deus, para você mesmo e para outros seres humanos, prestem bem, a natureza exata das suas falhas. Aquilo que a gente queria esconder absolutamente de todo mundo. E o passo 6 é quando nós chegamos para o poder superior e diz para ele: estou pronto. Estou pronto. Eu trabalhei o passo 4, eu trabalhei o passo 5. Então eu estou pronto. Remova todos esses defeitos de caráter que me arrastam para baixo. Que me arrastam para baixo e que tornam a minha vida extremamente difícil. Que tornam a minha vida extremamente difícil. Você pode perguntar quais defeitos de caráter. Nós tomamos por base sempre os 7 pecados capitais. E eu diria mais aos senhores e senhoras, os 7 pecados capitais e mais todos os filhotes deles. Que nós precisamos trabalhar, porque não adianta chegar em AA, parar de beber, tapar a boteja ou continuar sofrendo, continuar amargurado, o que nós chamamos em Alcoólicos Anônimos do bêbado seco, porque o bêbado seco é pior que o bêbado molhado. Porque não tem Deus que aguente, nem ele se aguenta. Então você começa a trabalhar esses defeitos de caráter e a tua vida vai começar a melhorar. Tem uma pergunta que a gente faz sempre em Alcoólicos Anônimos, o seguinte: eu bebi tanto por causa dos meus defeitos de caráter? Ou os meus defeitos de caráter se exacerbaram em mim mais porque eu bebi? É uma reflexão que nós precisamos fazer. Vocês podem perceber que todo esse processo que nós estamos fazendo, ele é fundamental para a nossa recuperação. E aí está a grande inteligência e o espírito dos 12 passos. É a busca da causa dos nossos problemas. A busca da causa dos nossos problemas. Porque nós sempre tratamos o efeito. Nós sempre tratamos o efeito. Quando eu bebia, a minha família falava: você tem que parar de beber. Você tem que parar de beber. Ninguém nunca perguntou para mim qual era a causa e por que eu bebia daquele jeito. Então, Alcoólicos Anônimos me traz para uma reflexão profunda sobre os meus defeitos de caráter. E esse passo você diz que está pronto. Então existe defeito de caráter que nós vamos eliminar facilmente. Existem outros defeitos de caráter que estão arraigados em nós e que vai ser difícil de fazer. E existem alguns defeitos de caráter que nós vamos levar para o resto da vida e talvez vamos levar até para o túmulo.
Então, cada um vai escolher que nível de recuperação quer. Ou você faz o processo num todo, né? Ou você continua sofrendo. Você continua sofrendo. Os defeitos de caráter, né? Só para encerrar esse passo, eles são a deturpação dos nossos instintos. E lá no texto do passo ele diz que os instintos foram criados e dados a nós por Deus para nos proteger, desde que usados devidamente. Agora, quando nós deturpamos os nossos instintos, aí nós temos os defeitos de caráter que vão nos arrastar para o fundo do poço durante muito tempo. Alguém falou aqui hoje sobre recaída. Eu não gosto muito de tratar desse assunto, mas muitas das vezes as nossas recaídas acontecem porque nós não tratamos devidamente de determinados assuntos da nossa vida. Foi falado por um companheiro aqui que os 12 passos são sugeridos e eu concordo. Mas se você não os praticar, você não vai conseguir ter recuperação em Alcoólicos Anônimos, né? Ninguém é obrigado a praticar os passos. E também tem uma outra afirmação que diz, né, que não é praticando os passos que você vai ficar branco como a neve. Ninguém vai ficar imaculado em Alcoólicos Anônimos. Mas tinha um companheiro que dizia: os passos como colocados, se praticados exatamente como sugeridos, você vai ficar santo mesmo. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. O sétimo passo. O sétimo passo fala de humildade, né? Humildade é a base de tudo. Só que nós já tivemos um resquício de humildade quando nós chegamos pela primeira vez em Alcoólicos Anônimos. Nós tivemos outro resquício de humildade quando nós admitimos que nós éramos alcoólicos e tinha perdido o domínio sobre nossa vida. Então, humildade é a base do programa. Humildade é a base do programa. E orgulho é defeito de caráter. E o orgulho e a humildade funcionam cada um numa ponta. Toda vez que você sai da humildade, você vai para o orgulho. E toda vez que você sai do orgulho, você vai para a humildade. E como diria um companheiro lá no grupo Portão de Paz e Harmonia, muito tempo atrás, ele dizia assim, na filosofia dele: o alcoólico é 8 ou 80, nós precisamos achar o 40. Nós precisamos achar o ponto de equilíbrio. Porque nós nunca seremos, pelo menos nesse mundo de Deus que nós vivemos, nós nunca seremos extremamente humildes. Se nós olharmos na história da humanidade, nos diversos aspectos das pessoas que conviveram com nós, se nós encontrar meia dúzia de humilde aí, vai ser muito. Então nós precisamos trabalhar isso. E ter o flagrante, quando você está saindo da humildade e está partindo para o orgulho, né? Dizia um outro companheiro querido lá de Santos, veteraníssimo de AA, que a doença do alcoolismo poderia se chamar também a doença do orgulhismo, porque é orgulho que mata o alcoólico. O orgulho é a base da sustentação da negação. Então, trabalhar esse passo é importante. E ele fala: humildemente rogamos a Ele que nos livrasse de nossas imperfeições. Existe uma dúvida muito grande em AA quando ele fala de defeitos de caráter, de falhas e de imperfeições. Este passo 7, quando ele fala de humildade e orgulho, e relaciona com imperfeições, é porque todos nós somos imperfeitos. Me perdoe, não quero entrar em nenhum assunto de conotação religiosa. São coisas que eu escutei, que eu aprendi,
que eu pesquisei em Alcoólicos Anônimos. Porque perfeito é só o poder superior. Aliás, há uma citação que diz: perfeito é só o nosso Pai que está no céu. Se é que vocês podem entender. Cada um de nós tem um grau e tem uma dificuldade que nós podemos chamar de imperfeições. Então, nesse passo 7, você se coloca diante do poder superior, você no teu devido tamanho e ele no seu tamanho, entendeu? E humildemente você roga a ele que lhe livre das suas imperfeições. Este é um processo para toda a vida. Esse é um processo para toda a vida. Alguém pode perguntar: por que Bill se preocupou com isso? Porque isso talvez tenha sido a causa de nós entrarmos no processo do beber destrutivo. Oitavo passo. Fizemos uma relação de todas as pessoas a que tínhamos prejudicado e dispusemos a reparar os danos a elas causados. Nós temos esses dois passos relacionados, o oitavo passo e o nono passo, né? No oitavo passo você faz a relação, e no nono passo você faz reparações diretas, né? Este oitavo passo é um passo que você pode fazer ele na íntegra, total. Você pode relacionar todo mundo, aquilo que você quer fazer, aquilo que te preocupa e aquilo que te incomoda profundamente. Se você vai fazer a reparação, você vai fazer lá no nono passo. Mas esse 8 passo você pode relacionar muito. E tem uma coisa que eu ouço muito em Alcoólicos Anônimos, que os companheiros perguntam: nesse 8º passo, nessa relação, eu posso me colocar nela? Você lembra quando eu falei lá do 4º passo? Do cidadão que vivia com Amadeu, mas que não conhecia o Amadeu? Então este cidadão, nós outros, alcoólicos, nós sofremos muito com o processo do alcoolismo ativo, porque nós estávamos no olho do furacão. Muitas das vezes fomos nós que mais sofremos. Então, se você quiser fazer reparação para com você mesmo, não tem nada de errado. Você pode colocar você também na relação. E este trabalho pode ser trabalhado todo dia. Eu me lembro quando eu bebia, eu tinha um trauma, que eu não conseguia me olhar no espelho. Porque a minha cara estava muito grande, eu estava muito inchado. E a minha cara mal cabia no espelho. E todo dia de manhã, quando eu ia fazer a minha higiene, eu olhava no espelho e eu perguntava para o homem do espelho: por que outra vez? Muitas vezes vomitando bilis, aquele sofrimento terrível. Então hoje é o dia que eu posso falar com esse cidadão, para que a gente refaça essa reparação. Mas o que trata realmente é de relacionar todas as pessoas que nós prejudicamos. Fizemos reparações diretas aos danos causados a outras pessoas sempre que possível, salvo quando fazê-las significasse prejudicá-las ou a outrem, né? Vocês observaram que esse passo é o único passo que tem uma condicional? Os outros passos são extremamente objetivos, e esse passo, ele tem uma condicional, salvo quando fazer-lhes significados prejudicá-las ou a outrem, né? Então ele diz assim: fizemos reparação direta dos danos causados a tais pessoas. Ele é objetivo. Vamos fazer os nossos reparos, né? E nós de Alcoólicos Anônimos muitas vezes pensamos nos reparos materiais, de coisas materiais, como coisa insignificante, como o seguinte: pagar o botequeiro. Fiquei devendo o botequeiro, tem que pagar ele.
né? Eu não quero pregar a desonestidade nem a desobediência fiscal para ninguém aqui dentro, mas o botequeiro já cobrou a conta de você 100 vezes. Se tomava 2, ele marcava 4. Entendeu? Então esse não é o maior problema. O maior problema é fazer reparação de prejuízos que você fez para a pessoa, atacando aquilo que a pessoa tem mais de importante, que é o seu sentimento. Aquela chaga que você abriu no peito de alguém e que ela tem dificuldade de cicatrizar e que você precisa conversar sobre aquele assunto. Essa é a verdadeira reparação. E salvo a outras, é que quando você for fazer essa reparação, você pode prejudicar outras pessoas. Você quer comprar a tua paz através do desespero do outro. Então o Bill tomou cuidado de dizer salvo quando fazê-la significava prejudicar. Mas é fundamental fazer reparação. É fundamental. Se você vai fazer, é uma coisa de foro íntimo de cada um. Mas é fundamental você fazer reparação. Eu vou contar uma historinha para vocês rapidamente, que é da minha experiência. A pessoa número 1 na minha lista era minha mãe, Dona Alice, mulher extraordinária. Uma coisa que eu já superei, não existe mais nada. Não quero aqui derramar aqui minha autopiedade, porque não existe mais. Mas eu fui órfão de pai vivo. Meu pai abandonou a família quando eu tinha 7 anos. Tinha 2 irmãos um pouquinho mais para lá e 2 irmãos mais para baixo. E esse meu pai deixou a minha mãe com 5 filhos. E a minha mãe fez, como se diria no popular, das tripas e o coração para tratar e para criar esses filhos, né? E o Amadeu, da sua parte, deu para ela de presente o alcoolismo ativo dele. E quando a minha mãe mais precisou de mim, foi a época que eu mais bebi e que mais fiz ela sofrer. Eu sei que eu fiz ela sofrer porque ela era desesperada. E ela vivia em torno do meu alcoolismo. Ela fez tudo possível e imaginável para que eu parasse de beber. Até beber junto comigo em casa ela tentou. Mas como ela não tinha tolerância para o álcool, ela não conseguiu. E eu precisava me perdoar com ela. Depois que eu parei de beber, eu fiz uma casa para ela no lado da minha casa. Eu vivi com ela em 6 anos de sobriedade, graças a Deus. E esses 6 anos foram 6 anos maravilhosos. Eu me lembro que eu saía do serviço para vir almoçar em casa. Antes de entrar na minha casa, eu ia na casa dela. Ela estava na janela me esperando. Ela me beijava na testa e dizia: Deus te abençoe, meu filho. Todo santo dia era assim. Ela sabia que eu saía do serviço e ia chegar em casa cedo, que ela não ia ter mais nenhum sofrimento desse. E eu precisava muito que ela me perdoasse. E eu vivia insistindo com ela que ela me perdoasse. E toda vez que nós ficávamos numa situação de tentar conversar, para que eu pedisse perdão, ela desviava do assunto e saía fora. E eu não conseguia entender. Eu ia para o grupo, falava com o padrinho. Tinha uma temática lá de 9º passo, eu ia assistir, perguntava para o tematicista. E ninguém conseguia me explicar. Até que chegou um dia que eu cheguei em casa, eu falei: hoje vai ter que ser o dia. Aí ela estava sentada, eu botei uma cadeira na frente dela e falei: mãe, hoje eu preciso conversar com a senhora. Eu preciso conversar disso. Ela é uma mulher de personalidade muito forte e ela falou para mim, ela me deu o cheque-mate. Ela falou: meu filho, eu não quero falar disso, porque eu não quero chorar tudo outra vez. Então eu queria comprar a minha paz através do desespero dela. E entendi também naquele momento que ela já tinha me perdoado há muito tempo. E que eu não precisava ficar insistindo. Então isso são momentos que tem que fazer.
Tem um outro detalhe que pergunta: ah, mas a pessoa que eu tinha que pedir perdão já morreu. Como é que eu faço? Né? Vá no grupo, sente numa cadeira, bote uma cadeira na tua frente, imagine que aquela pessoa está ali e faça a reparação. Você tem que varrer o lado da tua rua. Se ele perdoou ou não perdoou é outro problema, mas você faz o que você tem que fazer. Então, reparação é fundamental dentro da recuperação. Passo 11. Continuamos fazendo o inventário pessoal e quando estávamos errados, nós o admitíamos. Passo 10, perdão. Admitíamos prontamente. Prontamente. Passo 10. O que é o passo 10? É o modo de vida de AA. Você fez do passo 1 ao 9, você transformou a tua vida. Você chegou no passo 10, você vai exercitar o modo de vida de AA. O modo de vida de AA. Esse passo também fala de inventários. O inventário relâmpago, que pode fazer a qualquer momento. E o inventário diário que você faz no final do dia, para não acumular mais sujeira, para não ter que voltar no quinto passo outra vez. Mas basicamente esse passo 10, ele diz como é que a gente tem que se comportar, né? Eu tenho um exemplo bem lógico, né? Eu era patrão, né? E dentro da minha arrogância, eu só mandava. Aí eu estava lá no serviço e eu falava para um rapaz também: ô cara, me pega aquela chave de fenda lá. Era desse jeito, né? Aí quando eu cheguei em AA, eu vi um companheiro falar para o outro assim: companheiro, se for da sua vontade, você podia me alcançar aquela caneta? Eu digo: meu Deus do céu, isso aqui é diferente. É isso de que trata o passo 10. É isso de que trata o passo 10. Você tem que começar a praticar na tua vida, não só no grupo de AA, não só no AA, mas na tua vida, o modo de vida sugerido de AA, o passo 10. E o inventário pode ser o relâmpago a qualquer instante, quando houver necessidade, né? E principalmente todo dia, quando você chegar em casa, você prestar contas ao teu poder superior, né? A oração que mais agrada ao poder superior é quando você deposita nos pés dele, se é que ele tem pés, né? Aquilo que você produziu durante o dia. Como é que foi o teu dia? Isto é o mais importante de tudo. E nesse passo tem um detalhe que diz: se você cometeu algum erro, se você magoou alguém, volte prontamente e faça a reparação. Não deixe para outro dia. Não deixe para outro dia. 11º passo: procuramos através da prece e da meditação melhorar nosso contato consciente com Deus na forma em que o concebíamos, rogando apenas o conhecimento de sua vontade em relação a nós e força para realizar essa vontade, né? Se você começar, como o enunciado desse passo é muito grande, você tem que começar a dividir ele, né? Então, a primeira divisão: procuramos através da prece e da meditação, né? Por que a prece e a meditação? Por que a prece e a meditação? Nós já falamos da doença física, mental e espiritual. Se nós falamos da doença física, mental e espiritual, nós admitimos que nós temos um corpo físico e um espírito. Não é isso? Do nosso corpo físico, nós cuidamos todos os dias. Nós fazemos higiene, nós pintamos, nós ajeitamos, nós penteamos, nós passamos creme, nós tomamos banho, nós fazemos tudo todo dia. Às vezes mais do que uma vez por dia. Cuidamos do nosso corpo físico. E a pergunta é o seguinte: nós cuidamos do nosso espírito? Então, da mesma maneira que o sol, o oxigênio, é o alimento do corpo, a prece, e através da prece e da meditação, mas principalmente a prece, é o alimento do espírito. Então nós só rezamos quando nós vamos no grupo de Alcoólicos Anônimos,
E alguém pergunta: agora vamos fazer a oração da serenidade? É só naquela hora? Ou é só na hora que eu vou na minha igreja, lá que tem o meu ofício religioso, e que o pastor ou o padre, seja lá quem for, me convido a rezar? E essa prece com meditação, quer dizer, preparar para a prece, a meditação é o preparo para a prece, porque diz assim: quando nós oramos, nós conversamos com Deus. Quando nós meditamos, Deus escuta nós. Quando nós meditamos. Então, eu vou ter um contato consciente com Deus. A pergunta é o seguinte: como é que era o contato com Deus antes de você conhecer o programa de recuperação? Eu me lembro, várias vezes, eu fui várias vezes detido em Curitiba, preso, né? E a justificativa da prisão na época era embriaguez e desordem. Então você era preso por embriaguez e desordem. Curitiba ainda não tinha os distritos policiais. Para quem tem mais idade que eu, se o João Evangelista estivesse aqui, ele ia saber do que eu estou falando, né? Mas tinha a delegacia de plantão na Travessa da Lapa, que ela não era aberta, ela era interrompida. Era uma cadeia imunda, porque lá era um lugar que prendiam todas essas pessoas nessa situação, e não tinha um banheiro específico para nada. Então todas as necessidades físicas eram feitas no mesmo espaço. Então vocês imaginem, né? Então quando o Amadeu caía preso lá, o Amadeu lembrava de Deus e fazia uma promessa. E a minha promessa era sempre a mesma. Eu dizia para Deus, para quem conhece Curitiba sabe do que eu estou falando: se você me tirar daqui, eu acendo um maço de vela para você no cruzeiro do cemitério do Boqueirão. Eu não morava no Boqueirão. Por que era no cemitério do Boqueirão, eu também não sei. Entendeu? Mas essa era o meu contato com Deus. Esse contato era consciente ou inconsciente? Aí, ou passava o tempo do porre e o delegado soltava, porque isso eles não capitulavam como crime, liberavam a gente, né? Ou alguém que estava junto e se meteu numa briga, numa qualquer coisa, arrumava um advogado e o advogado tirava. Você botava o pé da cadeia para fora, você esquecia da promessa. Eu nunca paguei a promessa. Entendeu? Porque era Deus só quando precisava de Deus. E o AA me diz para mim, que o meu contato com ele tem que ser consciente. Eu tenho que ter consciência daquilo que eu estou tratando com ele, rogando apenas o conhecimento da vontade dele. Você lembra quando nós rezamos e dizemos no final da reza: e seja feita a nossa vontade e não a minha? Isso é consciente? Tem que ser consciente, né? Então, você ter o conhecimento da vontade dele e rogar a ele e pedir a ele força para você realizar essa vontade. Gente, se você praticar esse passo 11 da maneira como ele é proposto, a vida de vocês vão se transformar. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, não tenho dúvida nenhuma. Tenho tido provas, muitas provas na minha vida. 12º passo, aí ele faz o rescaldo de tudo, né? Ele traz tudo para a nossa análise. Tendo experimentado um despertar espiritual, graças a esses passos, é a primeira parte, despertar espiritual. Quando eu comecei a praticar os passos, eu era uma pessoa. Quando eu cheguei nesse ponto, na prática dos passos, eu tive um despertar espiritual, é outra pessoa. Bill W. falou para nós, o impacto em mim foi muito violento quando ele teve o despertar espiritual dele, quando ele recebeu a presença do poder superior no Hospital Taos. Mas não fique nós outros pobres mortais
esperando o despertar espiritual de Bill, que muitas das vezes não vai acontecer. Muitas das vezes não vai acontecer. O nosso despertar espiritual, ele vem através da prática dos 12 passos. Por isso que os passos não são aleatórios. E a escadinha tem 12 degraus. E você tem que subir um degrau de cada vez, para que você possa realmente experimentar esses 12 passos. Você não pode fazer o plano do avião. Não sei se vocês conhecem o plano do avião. O plano do avião é o seguinte: a pessoa decola no primeiro passo, passa superficialmente por cima dos outros 11 passos e aterriza numa parte do 12º passo, que é levar a mensagem. Aí você não vai ter despertar espiritual mesmo. Aí não vai acontecer absolutamente nada. O despertar espiritual vai acontecer à medida que você vai praticando os passos. Ninguém é obrigado a praticar os passos, mas cada um vai obter o resultado de acordo com a intensidade que se entrega aos passos. Quem se entregar mais, vai ganhar mais. Quem se entregar menos, vai ganhar menos. Isso aí é óbvio, né? Então, e despertar espiritual, graças a esse passo, procuramos transmitir essa mensagem aos alcoólicos. Você teve o despertar espiritual, você praticou esses passos, você está preparado, você está devidamente preparado para levar a mensagem de Alcoólicos Anônimos ao alcoólico que ainda sofre. Aí alguém pode perguntar, mas só pode levar a mensagem aquele que pratica os passos? Não. O companheiro que não pratica os passos, ele pode levar a mensagem, mas ele leva a mensagem dele. Ele não leva a mensagem de AA, porque ele não tem como levar a mensagem de AA, porque se ele não conhece, ele não tem como levar. Se você quiser realmente levar a mensagem de Alcoólicos Anônimos, você tem que minimamente praticar os passos, né? E aí vem a tarefa mais importante de todas, né? Que às vezes a gente minimiza e às vezes a gente nem dá importância, né? E praticar esses princípios em todas as nossas atividades. A tua vida é outra, você é outra. Você se lembra que eu falei daquele companheiro que falou que não é para perguntar se o cara quer parar de beber? Esse companheiro era o companheiro Nivaldo, que nos deixou recentemente, de saudosa memória, querido companheiro de ar, grande mensageiro. Está rendo a ele a minha homenagem, porque mexe comigo quando eu falo dele. Ele falava isso. Então, se você chegou nos 12 passos, você mudou a vida. Você não é mais aquele. Quando você fez reparação sobre determinado assunto, você não pode mais fazer novamente aqueles atos a qual você fez reparação novamente. Se você chegou no final dos 12 passos e você pratica esses princípios em todas as atividades da tua vida, a tua vida é outra. Você é outro homem. Você é outra pessoa. Eu peço desculpa para vocês pelo atropelo, porque o tempo não é permitido, né? Falar dos 12 passos é tarefa para bastante tempo. Para encerrar, eu vou passar para vocês um texto maravilhoso que eu gosto, que é do final do 11º capítulo do grande livro, né? Eu vou falar uma coisa de Amadeu, tá? Não é de AA. O companheiro que se diz realmente que é um AA, ele deveria conhecer esse livro aqui. E para você conhecer esse livro, você tem 3 etapas. Primeira etapa, ler o livro. Segunda etapa, estudar o livro. Terceira etapa, vivenciar o que está no livro. Este é o texto básico de AA. Esta, no meu entendimento, é a nossa literatura
mais importante. Esse livro, em 1939, o Bill fez para anunciar a boa nova à população na época americana, aquelas pessoas que estavam lá. Então, quando ele faz o 11º capítulo do Livro Azul, ele coloca o título, Uma Visão para Você. Então ele fala para aquelas pessoas que ele deu, através daqueles capítulos, uma visão para o alcoólico, para ele se identificar ou não como alcoólico. E no final, nesse capítulo 11, ele faz um convite. Ele faz um convite. Esse aqui é o final, os últimos 2 ou 3 parágrafos desse capítulo. E eu reputo isso, esse texto, como uma oração profunda. Como uma oração profunda. Que se nós analisar palavra por palavra, ele vai dizer absolutamente tudo sobre nós. Ele vai dizer absolutamente tudo sobre nós. Ele diz lá, falando à comunidade que leu o livro, em 1939, a intenção do nosso livro é apenas ser fonte de inspiração. Aí ele já coloca a humildade em ação, sem querer ter nenhuma pretensão. Sem querer ter nenhuma pretensão. Ele quer dizer que o livro é fonte de inspiração. E aí a decisão é sua. Reconhecemos que sabemos muito pouco. Ainda, apesar lá da opinião do médico, do mais sobre o alcoolismo, ele falou, reconhecemos que sabemos muito pouco. E aí ele começa a falar de Deus. Ele fala, Deus sempre revelará algo mais a você e a nós. Deus sempre revelará algo a vocês, ainda a nós, se nós permanecermos em Alcoólicos Anônimos. As promessas de A vão se concretizar se nós continuar frequentando as reuniões de recuperação de Alcoólicos Anônimos. A cada dia Deus vai revelar mais. Pergunte a Ele com letra maiúscula, pergunte a Deus, em sua meditação matinal. Você lembra que eu falei da oração consciente? Pergunte a Deus em sua oração matinal, meditação matinal, o que pode fazer a cada dia por aquele que ainda está doente, pelo nosso irmão que está sofrendo, pela nossa irmã que está sofrendo. O que nós podemos fazer? As respostas virão se a sua própria casa estiver em ordem. Se você realmente fez as mudanças necessárias. Se você se preparou, eu podia falar aqui para vocês, se eu tenho condição de falar alguma coisa para alguém, se eu posso falar, mas é evidente que você não poderá transmitir algo que não possui. Mantenha com ele a relação certa e grandes resultados surgirão para você e inúmeros outros. Esta é a grande realidade. Vocês se lembram qual era a realidade de cada um de vocês quando vocês estavam na ativa alcoólica? É só voltar para trás e lembrar como nós éramos antes de conhecer Alcoólicos Anônimos. Hoje a nossa realidade é diferente. Hoje nós temos essa grande realidade. Nós temos fé, nós acreditamos, nós temos esperança. Nós somos outras pessoas. E aí ele vem com o fechamento dizendo, entregue-se a Deus, ao Deus que você concebe,
Admita suas falhas para ele e para seus companheiros. Livre-se dos destroços do seu passado. Seja generoso ao dar o que encontrar e junte-se a nós. Venha para Alcoólicos Anônimos. Venha conviver com nós. Venha compartilhar com nós. Venha se recuperar com nós. Estaremos com você na Irmandade do Espírito. E você certamente encontrará algum de nós em sua caminhada pela estrada do destino feliz. Que Deus o abençoe e proteja até lá. Isso aqui está no livro Alcoólicos Anônimos, capítulo 11. Isso aqui é uma chamada, né? Não tenho isso como uma reprimenda. Mas eu tenho observado que nós temos lido muito pouco. Que nós não conhecemos a irmandade que salvou a nossa vida e que nós frequentamos todos os dias. Conheça a literatura em AA para transmitir a verdadeira mensagem de AA. Fim. Né? Que bom, né? Gente, muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus abençoe a Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Que Deus abençoe todos os alcoólicos e as alcoólicas que ainda não tiveram a graça de conhecer um programa de 12 passos e uma sala de AA. Que um dia nos foi dado, pela graça de Deus, esta oportunidade. Muito obrigado. Para quem tem problema com álcool, como o Amadeu, eu desejo mais 24 horas de sobriedade só por hoje. Para quem não tem, muita paz, muita serenidade, para nos entender. Muito obrigado.